Hebreus capítulo 9. Todos acharam? Amém? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estavam os candeeiros e a mesa e a exposição dos pães, que se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora. Aí vem a palavra maior da Bíblia: pormenorizadamente, ou seja, não vamos falar com detalhes, detalhadamente. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fala com o teu povo aqui presente. Estamos aqui nesse culto de ação de graças, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida nesse lugar, por mais um ano de vida estabelecido aqui no Jardim Aurélia. Temos a certeza de que foi o Senhor que nos enviou nesse lugar. Temos a certeza que foi o Senhor que plantou esta igreja, esse ministério aqui. E por isso te louvamos, te agradecemos, entronizamos o teu nome neste lugar. Fazemos do Senhor o centro deste tabernáculo, o centro desta igreja. Sim, meu Deus. Por isso, manifesta a tua Shekinah nesse lugar, porque estamos aqui com os nossos corações abertos, prontos para receber do Senhor este maná que vem do céu, esse alimento que somente o Senhor tem, que somente o Senhor pode nos oferecer. No nome do Senhor Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach. Amém. Deus Rei e fiel. Pode ocupar o seu lugar, amém? Glória a Deus. O autor aos Hebreus, que provavelmente era o apóstolo Paulo, ele está dizendo que na primeira aliança que Deus estabeleceu com os homens, ao estabelecer uma aliança com os homens, Deus estabeleceu um templo, Deus estabeleceu um lugar de adoração, Deus estabeleceu um lugar onde o povo podia se reunir para adorá-lo, para buscá-lo, para glorificá-lo. E neste lugar, o santuário, ele ficava exatamente no meio. Olha lá, vocês estão vendo a foto do tabernáculo ali? Naquele quadro, é exatamente isso. As tribos em volta e o tabernáculo no meio de todas as tribos, das 12 tribos. No meio das 12 tribos estava edificado o tabernáculo, como você está vendo ali naquele quadro na parede. Porque para Deus sempre existe um centro, sempre vai existir um centro. A Terra, o planeta Terra, existe um centro. O centro do planeta Terra para Deus está em Jerusalém, aonde o Messias volta para passar 1000 anos, para governar 1000 anos. O Messias governa o milênio exatamente sobre o trono de Davi, como as profecias bíblicas dizem. Ou seja, o centro da terra é Jerusalém. O centro de Jerusalém é o templo do Senhor,
E o centro do templo do Senhor está um lugar chamado Santos dos Santos, aonde o Senhor manifesta a glória, aonde o Senhor manifesta o poder dele. E é exatamente no Santo dos Santos, no centro de todas as coisas, que está estabelecida ali no templo que Deus mandou edificar, aquele templo que nós estamos vendo ali na foto. Está bem no centro, no Santo dos Santos, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não é invenção humana. A Arca da Aliança é muito maior do que você pode imaginar. A Arca da Aliança é uma criação de Deus. Deus, quando Ele vai mostrar o templo para Moisés, quando Deus vai mostrar a Arca da Aliança, Deus chama Moisés para mostrar a Arca da Aliança, porque Deus queria que Moisés construísse uma arca. Não tem nada a ver com essa porcaria que você vê por aí, que eles chamam de Arca da Aliança. Para Deus mostrar a Arca da Aliança para Moisés, Moisés teve que fazer 40 dias de jejum. Jejum de comida, jejum de bebida e jejum de sono. Ele não podia dormir. Moisés teve que ficar 40 dias sem dormir, sem comer, sem beber, até ele matar a carne a tal ponto que o espírito se fortalecesse, a ponto de ele entrar na esfera de Deus. E quando Moisés está lá no monte, esperando esses 40 dias para ver a Arca da Aliança, o povo que estava lá embaixo do monte achava que ele tinha morrido, e alguém imaginava que tinha que subir, e quem tentasse subir no monte morria. Até os animais que tentavam subir no monte morria. É claro que Moisés consegue ficar nesses 40 dias de jejum, 40 dias sem dormir, porque a presença de Deus era o alimento dele ali. A Bíblia diz que quando ele descia do monte, o rosto dele brilhava de tal forma que representava um pouco da glória, da grandeza de Deus na terra. Mas Moisés, ele precisa entrar numa essência para poder ver a Arca da Aliança. Então não é simplesmente construir um caixote de madeira e dizer que aquilo é a Arca da Aliança. Não é assim que funciona. A Arca da Aliança para Deus, ela é muito sagrada. Aí, quando Moisés consegue acessar essa atmosfera, Deus abre os céus e Deus mostra o templo que está lá em cima, no céu. E Deus mostra dentro desse templo uma arca para Moisés. E Moisés então precisa construir uma arca exatamente como aquela, aqui na terra, com elementos da terra. E Moisés, olhando para aquela arca, Moisés ele chega a uma conclusão. Ele diz para Deus que jamais ele ia conseguir construir algo daquele jeito. Não, eu não consigo, Deus, é impossível alguém construir uma arca desse jeito. É impossível alguém construir uma arca nessa atmosfera. E Deus disse assim para ele: eu vou separar 2 pessoas, e dessas 2 pessoas que eu vou separar, eu vou derramar uma unção sobre eles. E quando eles receberem a unção, eles vão conseguir fazer do jeito que você ditar para eles fazerem, eles vão conseguir fazer. Ou seja, a unção de Deus sobre a nossa vida não é qualquer coisa, irmão. Quando recebemos a unção de Deus, recebemos algo extraordinário, recebemos o poder de Deus sobre a nossa vida, recebemos a autoridade. E a unção não é para quem quer, a unção é para quem Deus quer. Ele disse que ia escolher 2 pessoas para fazer a arca. E é interessante que quando essas pessoas recebiam a unção, eles faziam a arca do jeito que Moisés ia mandando fazer, eles iam entalhando a arca. Quando a unção de Deus saía sobre eles, eles paravam e não conseguiam mais continuar. Era necessário que a unção de Deus descesse de novo, no outro dia, para eles conseguirem entalhar. Por quê? Porque quando Deus tirava a unção deles, eles não conseguiam entalhar a arca. Já era para não fazer uma réplica, porque lá em Jeremias 10, Deus proibiu fazer uma réplica da Arca da Aliança. Já era exatamente para eles não fazer outra igual. A arca era única, ninguém podia copiar, fazer igual, porque as pessoas que entalhavam a arca estavam debaixo da unção, da autoridade de Deus. E Deus começa a mostrar a arca para ele.
E a arca é interessante que a arca ela é nada mais, nada menos que um caixote, mais ou menos parecido com essa caixa. Ela tem 2 lados maiores do que esse, né? A frente e o fundo é maior do que as laterais. E sobre esta arca, Deus manda entalhar nesta arca 2 querubins. Era necessário que fossem entalhados 2 querubins de ouro puro, ouro maciço, 2 querubins alados, com as suas asas abraçando. Olha, uma vez reuniram-se alguns pesquisadores da Arca da Aliança, e pegando todas as medidas que está lá em Êxodo 25, a partir do versículo 10, eles tentaram calcular o quanto era necessário para gastar financeiramente para construir a arca. Quando eles chegaram nos querubins, eles pararam nos querubins, porque era impossível calcular o valor financeiro. Só um dos 2 querubins, só um, é necessário $2.470.000 para construir apenas um querubim na arca. E a arca foi construída com 2 querubins alados de ouro puro, maciço. E por mais que você tente entender como é o anjo, um querubim, eles não têm formas iguais. Embora esses 2 querubins que estavam ali tinham asas de anjo, rosto de criança e corpo de homem, eles não são iguais. Se você abrir o livro de Ezequiel, você vai ver que tem anjos que tem cara de águia, outros tem cara de touro, outros tem cara de boi. Tinha um lá que tem 6 asas, tinha um que embaixo dos seus ombros saíam raios e trovões, eram figuras assustadoras. Cada um tem uma forma diferente. A Bíblia diz que cada anjo tem 4 rostos. Então, por mais que você tente entender como é um anjo, como é um querubim, você jamais vai conseguir. Coloca para mim Ezequiel capítulo 1, só para você ver um pouquinho. Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Então, os anjos, os querubins que estão em cima da arca da aliança, eles têm uma forma, outros têm outras. Cada anjo tem uma forma diferente de ser. Ezequiel capítulo 1, versículo 5 diz assim: do meio da nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era essa. Olha como Ezequiel via. Eles tinham a semelhança de homem, pareciam homem. Continua, versículo 6. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, e a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Versículo 8. Debaixo das asas tinha as mãos de homens, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Versículo 10. A forma dos seus rostos era como de um homem. À direita os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda o rosto de boi, e também o rosto de águia. E todos, assim eram todos os 4. Versículo 11, olha que coisa interessante, 11. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles, unidos, 12. Cada qual andava para a frente, para onde o Espírito havia de ir. Não se viravam quando iam. É interessante que da mesma forma que eles estavam indo aqui para o pastor Giraldelli, conversar com o pastor Giraldelli, na retirada deles, eles se retiraram, eles não viravam,
Eles se retiravam, eles podiam andar tanto para cá, como para lá. Eles andavam para qualquer lado que podia ser. Por mais que a gente tenta entender, está longe da nossa esfera humana entender como um anjo é, como um ser vivente do céu é. Só que são figuras assustadoras, são figuras de guerra, são varões de guerra, são valentes na peleja, são seres diferentes a nós. Sabe por que nós somos diferentes dos anjos? Porque a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós não somos iguais aos anjos. Os anjos são diferentes de Deus. E a arca da aliança estava ali. 2 querubins, um de frente para o outro, de joelhos, olhando para dentro da arca. Irmão, você sabe para que o homem foi criado? Quem sabe para que o homem foi criado? Quem se arrisca a dizer para que o homem foi criado? Para adorar o Senhor? Irmão, entenda, o ser humano, nós, homens, somos a única espécie no mundo, em qualquer lugar existente, que tem 2 naturezas. O homem é o único que tem 2 naturezas. Tudo que Deus criou, os animais têm a natureza da terra. Se você pegar o livro de Gênesis, a criação, você vai ver que Deus criou os animais, que Deus criou os peixes, que Deus criou as plantas, que Deus criou os anjos. Você vai ver que lá no céu, na esfera celestial, Deus é quem cria os anjos, os arcanjos, os querubins. Todos são criados por Deus na esfera de cima. Os animais, as plantas, os seres viventes na esfera de baixo. E é tão interessante a criação de Deus, porque quando Deus começa a criar, tenta imaginar. A primeira criação Deus cria no céu, a segunda é na terra, a terceira no céu, a quarta na terra, a quinta no céu. Sempre é uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo, é uma gangorra. A criação de Deus é assim. O primeiro dia Deus cria as coisas dos céus, na segunda Deus cria as coisas da terra, na terceira Deus cria as coisas do céu, na quarta Deus cria as coisas da terra, na quinta Deus cria as coisas do céu, e vai ficando uma gangorra. No sexto dia Deus pensa: se eu crio uma coisa na terra, vai ficar pendido por um lado só. Se eu crio uma coisa no céu, vai ficar pendido por um outro lado só. Aí Deus pega o barro, a terra, Ele molda o homem e Ele sopra o fôlego de vida, e Ele cria o homem no centro, no meio, no equilíbrio, porque o homem é criado com a terra de baixo, mas recebe o fôlego de Deus que vem do céu. Você está conseguindo entender? O homem tem 2 naturezas, tem a natureza da terra e tem o fôlego de vida de Deus. Deus coloca ele no centro da gangorra, Deus coloca ele no equilíbrio das coisas. É por isso que o homem foi criado, porque o homem é o equilíbrio, o homem é o equilíbrio da criação de Deus. Ele é chamado de a coroa da criação. Mas quando Deus começa a criar a arca da aliança, olha, vamos lá para Êxodo 25. Deus começa a criar a arca da aliança. Ele cria 2 seres alados. Moisés está vendo ali 2 seres alados. Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 10. Deus começa a criar uma arca, através de 2 pessoas ungidas na terra. A mesma que Moisés viu no céu e começa a ditar como tinha que ser escrito, como tinha que ser entalhada. E o versículo 10 diz que esta arca era de madeira de acácia. Moisés questiona Deus no Talmud: por que a arca tinha que ser de acácia? A acácia, ela é uma madeira cheia de nó. O nó expõe as suas vaidades, a sua beleza.
Uma madeira cheia de nó, depois de polida, ela fica linda, fica bonita, fica ou não fica? A acácia com os seus nós representa a vaidade humana. Mas então Deus manda revestir de ouro a realeza. O ouro tem que revestir a acácia. Deus poderia mandar fazer de ouro puro, mas Deus queria que a acácia fosse revestida de ouro. Deus manda revestir ela de ouro. E depois de revestida de ouro, depois das argolas colocadas, no versículo 17 diz: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório, 1 querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça. Esses querubins de ouro puro, de joelho no centro da tampa da arca, um virado para o outro, abraçando o outro. E eles não estão olhando um para o outro, não. Os 2 estão olhando para dentro da arca. Eles estão de cabeça baixa, olhando para dentro da arca. Moisés está vendo a réplica da aliança no céu, de 2 querubins, que estavam olhando um para o outro. E sabemos que um desses querubins da guarda da arca da aliança era Satanás, que foi expulso. Mas ele está entalhando agora de ouro puro a arca. 2 querubins, um olhando para o outro. E é interessante que a arca, esses querubins que estão em cima da arca, que tem rosto de criança, asa de anjo e corpo de homem, diferente de muitos outros, eles estão olhando para baixo, para o centro. Lembra que eu disse o centro? A arca é o centro do templo. Eles também estão no centro da arca, olhando para o centro da arca. Só que esses querubins, olha o que diz o versículo, eles tinham que ser de uma peça só. É o versículo 19. Eles tinham que ser de uma peça só. Não podia ser separado. Eles tinham que estar unidos, olhando para dentro da arca. Unidos, olhando para dentro da arca. Não podia ser peças separadas. Tinha que ser do mesmo material. Tinha que ser a mesma peça. Tinha que ser peça única. Irmão, está dando microfonia aqui. Irmão, você sabe o que o diabo está tentando roubar da igreja? Nós estamos completando 6 anos aqui nesse lugar, 8 anos de ministério. Você precisa aprender uma coisa. Você sabe o que o diabo tenta roubar da igreja presente? A unidade. O diabo quer acabar com a unidade da igreja. Os anjos tinham que estar unidos. Quem está no centro tinha que estar unidos. Quem olhava para o centro da arca tinha que estar unido, tinha que pertencer à mesma peça. O que o diabo mais quer acabar com a igreja presente é a união. Porque se ele acabar com a união, ele acaba com tudo. Tirou a união da igreja, acabou, irmão. Vamos voltar para casa. Fecha as portas. Sem união nada subsiste. Nós estamos falando de um quadrado com 4 lados que Deus havia mandado entalhar. Esses 4 lados da arca, eles têm um enigma muito forte, mas eu não vou explicar esse enigma hoje, porque se eu explicar, nós vamos ficar até amanhã aprendendo o enigma, o porquê que o lado da arca era diferente um do outro.
qual o motivo da diferença da arca não ser quadrada? Por que que ela era diferente? Nós vamos sair de Gênesis, nós vamos lá parar no Messias. Há um enigma muito forte, mas o que eu queria que você entendesse era que os 2 querubins estão olhando para dentro da arca. Sabe por quê? Porque para Deus importava a proteção do que estava dentro da arca e não fora. Eles não estavam de frente com o rosto um para o outro, os 2 querubins, eles estavam olhando para dentro da arca. Essa é a pureza de Deus, irmãos. Deus, ele sempre olha dentro, ele nunca vai olhar por fora. A arca por fora, ela é linda, ela era maravilhosa, mas o que tinha dentro da arca, a arca do lado de dentro, dava para construir mais 7 arcas do lado de fora. É por isso que ele está olhando para o lado de dentro da arca. Ele está de olhos ao lado de dentro da arca. A arca do lado de dentro, ela é maravilhosa. A arca do lado de dentro, ela é estrondorosa. Nos 4 cantos da arca também existia um trabalho entalhado dentro da arca. Em um dos lados da arca, e um dos lados do lado de dentro da arca, nas laterais da arca, do lado de dentro da arca, está entalhada uma águia. Sobre os olhos desta águia tem 12 pedras preciosas, que Moisés teve que entalhar nos olhos dela. Do outro lado está a cara de um boi, dentro da arca. Nos olhos desse boi estão 2 pedras preciosas, caríssimas. E tudo isso tem um significado. É o enigma que eu disse para você, que eu não vou explicar hoje, porque não dá tempo. De um dos outros lados está um leão entalhado. Dos olhos deste leão tem pedras preciosas. É interessante que o leão olha para a águia. A águia olha para o leão. E se a gente pegar essa história, a gente vai longe. Nós vamos lá para o Apocalipse, naquele que é o leão da tribo de Judá. E qual o motivo dele estar olhando para a águia? Qual o simbolismo de tudo isso? Qual a razão de tudo isso? E o porquê que esse leão está entalhado com a boca aberta? Agora, o teto da arca, da tampa da arca, Deus mandou Moisés colocar 613 pedras preciosas. Exatamente o número de leis que o povo de Moisés tinha. 613 preceitos. O mesmo tanto de ossos que o ser humano tem no seu corpo. 613 ossos. O assoalho da arca, do lado de dentro da arca, ele era dividido em 12 quadrados. 12 quadrados de ouro. E em cada quadrado de ouro 12 pedras preciosas. O último dos quadrados, Deus fala para Moisés, o último quadrado com 12 pedras preciosas, ele precisa ser removível. E sobre ele você precisa colocar uma argola, porque ele vai no peitoral do sacerdote. E é maravilhoso. Você tem a imagem aí do peitoral do sacerdote? Coloca para a gente. Uma das partes do assoalho tinha que ser removível, e ele ia no peito do sacerdote, para que todos que olhassem para o sacerdote sabia que ele representava a glória de Deus. Lembra que a arca representava a glória de Deus? Quando eles iam para a guerra carregando a arca, eles venciam.
Quando o povo olhava para a arca, o povo via a glória de Deus, mas quando o povo olhava para o sacerdote, com o peitoral sacerdotal, eles viam a presença de Deus. Eles sabiam que estava ali um homem que estava representando a glória de Deus na terra. Cadê, Rodrigo? Coloca para nós aí. Ah lá, aquele é o sacerdote, está muito pequenininho, né? O sacerdote, ele carregava um peitoral com 12 pedras. Cada quadradinho daquele formava 12 dentro da arca. Um dos 12 era removível. Nós temos o peitoral do sacerdote com 12 pedras preciosas. 4 fileiras. A primeira está, olha lá, são 4 fileiras com 3. A primeira está esmeralda, rubi e topázio. Cada uma pedra daquela tem um significado. Você não pode esquecer que a primeira ela era chamada de urim, a última chamada de tumim, as duas verdes. Essas pedras são valiosíssimas. O urim e o tumim, quando surgiu uma profecia no meio da igreja, eles iam consultar o sacerdote. Se urim e tumim, as duas pedras no peitoral, brilhasse, acendesse, é porque a profecia era de Deus. Se não acendesse, não era. Tá a segunda fileira: carbúnculo, safira e topázio. Só aqui eu acho que já dá para comprar a casa do irmão Anderson. Sobra dinheiro? Será que sobra? Está a terceira fileira de pedras preciosas: jacinto, ágata e amantito. A quarta fileira, que completa o último com o tumim, que é o que brilha, que é o jaspe, o ônix e o crisólito, que são pedras preciosíssimas. Desse peitoral que você está vendo, existia 12 dentro da arca da aliança. Por isso que eu disse que mais valor, o que tinha dentro da arca da aliança, dava para construir 7 arcas do lado de fora, que era onde estava o maior valor. O peitoral do sacerdote era tirado de dentro da arca, colocado no sacerdote. Sobre o sacerdote estava a presença de Deus. Sobre o sacerdote estava a glória de Deus. E você sabe o que é que tinha dentro da arca? Você sabe por que Deus fez tudo isso com tanto carinho, com tanto amor? Você sabe o que tinha dentro da arca? Nós lemos lá em Hebreus 9. Se você estava ligado, você pegou. Primeira coisa que tinha dentro da arca: um pote de maná. E eu fico pensando como a presença de Deus dentro daquela arca era grande demais. Porque o maná, quando ele caía na terra, as pessoas pegavam o maná, era o alimento dos céus que caía. Só que 6 horas da tarde, o que acontecia com o maná? O maná durava um dia. O que acontecia 6 horas da tarde com o maná, pastor Danilo? Apodrecia. Só que o maná de dentro da arca não apodrece. O maná de dentro da arca não é trocado. O maná de dentro da arca permanece intacto. O maná que está dentro da arca não estraga. Meu irmão, tudo que está na presença de Deus não estraga. Sai da presença de Deus para você ver. É por isso que é importante nós ficarmos na presença de Deus, porque tudo que está na presença de Deus sempre será conservado aos olhos dele. É por isso que Deus criou esta arca, porque quando estamos aqui dentro, Deus, os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Nós nos mantemos conservados, protegidos por Deus.
Segunda coisa que tem dentro da Arca da Aliança, a tábua dos 10 mandamentos. Eles carregavam a arca para lá e para cá, com os mandamentos que Deus tinha dado. Cada vez que o homem pecava, Deus aumentava os mandamentos. Ora, Adão só tinha um: não coma daquela árvore, era o único mandamento. Pecou, Deus deu 10. O povo errou, Deus deu 613. E por aí foi. Toda aliança restaurada, existe uma regra. Toda aliança restaurada existe uma regra. Por isso que quando Jesus restaurou a aliança, Ele também deu as suas regras para nós, é ou não é? São as regras dele para a nossa vida. E nós somos feitos de regras. Terceira coisa que tinha na arca. Alguém sabe dizer o que tinha dentro da arca? Irmãos, a pregação começa agora. Vai levar só mais 10 minutos. Eu queria chegar aqui no cajado de Arão, que floresceu. Dentro da Arca da Aliança, Deus fez tudo isso para colocar o maná, para colocar os mandamentos e para colocar a vara, o cajado de Arão. Sabe por quê? Porque esse negócio de sacerdote não é coisa do homem, esse negócio é coisa de Deus. O templo não é coisa do homem, isso aqui é coisa de Deus. Existe um monte de desigrejado por aí na internet que foram expulsos das igrejas, criando as suas ideologias sem conhecer a Bíblia. Não preciso de igreja, não preciso cultuar, não preciso de ceia, não preciso daquilo, não preciso disso. Quem construiu o templo foi Deus. Tudo que Deus fez é bom, é ou não é? A água é boa, a árvore é boa, a planta é boa, o ar é bom, o templo é bom, porque o templo é de Deus. Não foi invenção do homem, não é invenção do homem, é invenção de Deus. Uma outra coisa, o sacerdote não é invenção do homem, é invenção de Deus. Pastor não manda em mim. Não, o pastor não manda, o pastor orienta. Só que quem não recebe orientação não é ovelha, é bode. Não, não é. Fala assim, não é meu caso. Dentro da arca está o cajado de Arão. Moisés está no monte, ele vai falar com Deus. É interessante que quando ele vai falar com Deus na tenda, lá em cima ele vem, ele fala com Deus. Quando ele termina de falar com Deus, Moisés sai assim, fecha a cortininha e sai. Ninguém fala com Deus e vira as costas. Deus não pode falar com você e você virar as costas para Ele. É por isso que a gente orienta aqui na comunidade da família de Deus, quando você chegar aqui, dobrar o seu joelho para você orar de frente para o altar. Nunca ore de costas para o altar. Nunca dê as costas para Deus. Que blasfêmia você entrar dentro do templo e orar de costas para o altar. É que a cadeira é um apoio. Mesmo se não tiver, ore de frente para o altar. Ore de frente para a glória de Deus, para o Santo dos Santos. Moisés está lá em cima, e Deus fala assim: você vai construir o meu templo, você vai construir a minha arca, e você vai colocar um sacerdote dentro desse templo. Tá bom, Deus, o Senhor está mandando, o Senhor mandou, eu vou fazer. Quem que vai ser o sacerdote? Vai ser Arão, o líder da tribo de Levi. Moisés chega lá no meio do povo da congregação e ele diz assim: Deus mandou a gente construir o templo, Deus mandou construir a arca, e Deus mandou colocar um sacerdote. E esse sacerdote vai ser quem? Arão. O que o povo falou? É nepotismo. Está colocando o irmão dele, a gente não aceita, se levantou. Nós não estamos falando de 300 pessoas, não. Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas que pegaram pedras na mão para massacrar Moisés. Eles não queriam aceitar, eles não queriam deixar que Arão fosse o sacerdote, porque ele e não nós. Porque Deus falou com Moisés e não comigo?
Ora, era Moisés que estava buscando a Deus, era Moisés que era o líder. Deus fala com o líder. Moisés que era o líder, Deus não ia sair para povo dizendo assim, ó, é o seguinte, eu falei assim, assim, assim para Moisés, tá bom? Tá bom, uma ova, eu sou Deus, vai lá e fala e pronto, e acabou. Aí o povo pega a pedra na mão, vamos matar Moisés. O povo não queria aceitar, porque ele não nós. Moisés chega lá em cima para Deus, Moisés não corre para baixo da saia da mãe, Moisés não foge, Moisés não sai chorando. Ele entra de novo na presença de Deus. O povo está lá embaixo com pedra querendo me matar. Deus fala assim, você vai lá e eu vou falar com o povo. Você não vai falar nada, quem vai falar agora sou eu. Moisés chega lá embaixo e manda chamar os líderes, o cabeça de cada tribo. Deus não trata com cauda, Deus trata com cabeça. É por isso que eu digo, o líder trata direto com Deus. O líder não dá satisfação para quem está embaixo dele. O líder trata com Deus. Quem está embaixo não seguir, ou sai fora ou morre. Deus mandou chamar os 12. E Moisés falou assim, Deus está mandando, quando vocês virem na presença dele, vocês trazem varas secas, galhos secos, porque tudo, nós não podemos nos apresentar a Deus sem nada nas mãos. E Deus mandou eles trazer galhos secos, varas secas, porque Deus falou, é isso que eles são, secos. Já que eles não te respeitam, Moisés, eles são secos, eles vão trazer para mim vara seca, se não trazer morre. Vão vir na mão com varas secas. Tudo que está na nossa mão. Você sabia que Deus ele olha para o nosso lado de dentro, mas quando Deus olha para fora, você sabe qual o primeiro lugar que Deus olha para nós? Quem sabe? É o joelho? É o pé? É as mãos. Sempre vai ser as mãos. Por isso que quando Davi foi construir o templo, ele falou assim, não, as suas mãos estão manchadas de sangue, você matou muita gente, você não vai construir o templo. Quando Jesus foi morto, crucificado na cruz do Calvário, chicote no lombo, coroa de espinho na cabeça, lança que o transpassou, nenhuma dessas marcas ele carrega consigo, todas sumiram, todas desapareceram, apenas a das mãos que não sumiram. Quando Deus olha para o nosso pecado, e Ele vê, olha, um pecador, eu vou punir esse pecador pelo seu pecado, Jesus entra e fala assim, olha as marcas das minhas mãos, eu morri por eles, está nas mãos. E Deus manda o povo trazer 12 varas secas, que era o que representavam eles. E Moisés falou, nós vamos subir lá no monte, na península do Sinai. Nós não estamos falando de uma terra fértil, que é o Brasil, que você plantar aqui nasce. Nós estamos falando de um deserto seco que chove de 3 em 3 anos. Pegaram cada vara, cada um tinha que colocar o seu nome, a sua tribo a qual eles pertenciam. Eles tinham que escrever na vara a tribo que eles pertenciam. Depois disso Moisés falou, vocês vão enterra a vara. E Deus está mandando a gente voltar aqui amanhã, e Ele vai escolher uma dessas varas para ser o sacerdote, descer o monte. No outro dia, quando eles sobem, a vara de Arão está florescida, vara seca, mas tinha flores. Moisés disse assim, Deus escolheu ele. Só que não fica por aí não, Deus mata os outros, porque duvidaram da escolha que Moisés fez. Que não foi Moisés, foi Deus. Irmão, entenda uma coisa, você está aqui nessa noite porque você foi escolhido por Deus. Você está aqui nessa noite porque você é um bordão que floresce.
Você está aqui nessa noite porque você floresceu, você não veio aqui por acaso não. Deus trouxe você aqui nessa noite, você é uma escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus. Você poderia estar em qualquer lugar nessa noite, mas você está aqui porque você é uma escolha de Deus. Você é uma planta que floresce no meio desse deserto, no meio dessa sequidão, no meio da morte. Você é um bordão que floresce. O bordão daquele homem floresce. Sabe, irmãos, o povo não queria aceitar que ele fosse o sacerdote. Ele não pode ser. Deus escolhe quem Ele quer na hora que Ele quer. É Deus quem escolhe, nós não temos que dar palpite na escolha de Deus. Ele levanta quem Ele quer na hora que Ele quiser. Ai de mim se eu me levantar. Ah, mas eu sou mais capacitado. Mas Deus não quer mais capacitado, menos capacitado. Deus quer Arão. Ele ia agora vestir a capa de sacerdote. O que acontece com José? Jacó faz uma capa linda, bonita, colorida. A capa do sucessor. Quem iria ocupar o lugar de Jacó? Teoricamente, quem tinha que ocupar o lugar era Rúben. Mas ele deu a capa para José. Sabe o que eu aprendo? Que a capa é do Pai, Ele dá para quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer. Ele nos escolheu nessa noite, Ele escolheu você. O povo se revoltou. Deus falou com você, Moisés? Por que não falou comigo? Só falou com você, não falou comigo? Quem que era o líder? Deus fala primeiro com o líder, Ele fala com o outro se Ele quiser, a hora que Ele quiser. Aprenda isso, entenda isso. Deus falou com você, mas não falou comigo, não vai. Primeiro Ele fala com quem Ele trata. Você já pensou se Deus pegasse um lá no meio da tribo, levantasse ele e falasse assim: é o seguinte, Moisés, Deus falou para mim. Mas peraí, Deus passou por cima de uma autoridade? Quem que colocou Moisés lá naquele posto? Foi quem que colocou Moisés? Moisés estava muito bem lá cuidando das ovelhas. O seu patrão, que era o seu sogro, era muito rico. Estava muito bem. Mas Deus que foi lá buscar ele, foi Deus que trouxe ele de lá. Deus falou: você vai voltar lá, eu serei contigo. É você que é escolhido. Deus não podia passar por cima de Moisés. Deus respeita a autoridade. Deus respeita a hierarquia. Primeiro o cabeça, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e assim por diante. O que Deus falava com Moisés lá em cima, não falava para o povo lá embaixo. Para concluir, Deus chama aqueles líderes que estavam criando alvoroço, chamou eles lá em cima, porque eles eram um líder, cada um era um líder de uma tribo, eram 12 líderes, 12 tribos, cada um era líder de uma tribo. Aí Deus chama eles lá em cima, manda enterrar o bordão, e o que florescesse seria o sacerdote. É exatamente o de Arão que floresce. Deus mostrou quem Ele tinha escolhido. Você é uma escolha de Deus. Você é um projeto de Deus. Aprenda uma coisa: o querubim olhava para dentro da arca. Os querubins olhavam onde estava o peitoral do sacerdote. O querubim protegia o bordão do sacerdote. Aquele bordão que ficou produzindo flores e amêndoas. Meu Deus, que Deus maravilhoso é esse que pega uma vara seca e faz produzir. Eu era uma vara seca, você era uma vara seca, você era nada sem Deus. Mas Ele derramou da água da vida em nós e nós passamos a ser frutíferos. Você passou a produzir frutos. Fique em pé nessa noite. Você é uma pessoa frutífera. Você é de Deus.
Não pense que você está aqui por acaso. Não pense que você veio por acaso. Não, pastor, eu estou aí porque eu ouvi a rádio. Eu vim para a igreja porque eu ouvi a rádio. Não, você veio porque Deus queria que você viesse. Quantas pessoas ouvem a rádio e não vêm? É ou não é? Você veio porque Deus escolheu você. Deus escolheu você. E o que você era, hein? O que você era antes de encontrar Jesus? Eu não posso falar por você, mas eu era apenas uma vara seca. Não tinha frutos. Eu era morto. Eu não tinha vida. Eu não tinha nada. Mas um dia Jesus me escolheu. Feche os teus olhos, Espírito Santo de Deus. O Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu este ministério. O Senhor escolheu esta igreja. Cada obreiro, cada diácono, cada pastor, cada presbítero que estão aqui nessa noite vieram porque o Senhor escolheu. Foi o Senhor que trouxe. O Senhor trouxe até esse lugar. Oh, meu Deus. Eu louvo, eu agradeço, Senhor, por cada vara frutífera que está aqui dentro. Porque fomos enxertados na oliveira verdadeira. Éramos galhos secos que sofreu um enxerto. E agora passamos a receber a seiva de Jesus. Passamos a receber o Espírito Santo em nossa vida. E agora somos frutíferos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, louvado, engrandecido seja o teu nome. Continue derramando das tuas bênçãos sobre cada um, sobre cada ovelhinha que está aqui nessa noite, sobre cada pessoa, sobre cada levita, sobre cada membro, sobre cada um que está aqui nessa noite. No nome do Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nessa noite, Espírito Santo, nós oramos agora por esta igreja, oramos por esta congregação, abençoamos o teu povo, abençoamos a tua família, meu Pai. Pessoas que estão aqui para frutificar, pessoas que estão aqui para receber da água viva, pessoas que estão aqui nessa noite, meu Deus, para receber de Jesus. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, nessa noite nós colocamos agora os teus filhos. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, abençoe a tua igreja. Sim, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias. Receba o nosso coração, receba o nosso coração, receba o nosso coração nessa noite. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração nessa noite para que o teu Espírito desça sobre a nossa vida. Sim, Espírito Santo de Deus, recebe-nos nessa noite, recebe-nos nessa noite, recebe-nos nessa noite. Oh, aleluias. Ajuda-nos a produzir, meu Pai. Ajuda-nos a produzir frutos. Ajuda-nos a produzir frutos. Aleluias. Aleluias. Oh, louvado seja o teu nome, meu Pai, por esta congregação, por mais um ano de vida. Louvado seja o teu nome por esta igreja. E quando eu digo igreja, eu digo as pessoas que aqui estão, meu Pai, porque nós somos o templo, nós somos a morada do teu Espírito Santo. Então, no nome do Senhor Jesus, derrama a tua glória aqui dentro. Como é maravilhoso poder sentir a tua presença, assim como eu estou sentindo a tua presença nesse lugar, meu Pai. Que cada um que está aí possa sentir. Sinta agora, onde você está, sinta agora a presença do Espírito Santo. Sinta a presença de Deus aí. Sinta o anjo do Senhor aí do seu lado.
Sinta agora essa vontade de chorar, essa vontade de gritar, essa vontade de explodir que você está sentindo agora. É a presença de Deus aqui nesse lugar, é a presença do Senhor agora, em nome de Jesus. Exploda com a graça do Espírito Santo nessa noite. Receba a presença dele. Chore, grite, cante, adore, louve, exalte, mas sinta a presença dele agora. Sinta a presença dele agora. Ele está te fazendo frutífero. Você está frutificando, você está brotando, você está recebendo água viva agora. Você está recebendo Jesus aí onde você está. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, aqui estamos nós, com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos, mas mesmo assim nós nos despejamos diante do Senhor, rasgamos o nosso coração diante da Tua presença. Não rasgamos as nossas vestes, mas rasgamos o nosso coração. Ah, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Oh, glória a Deus. Eu preciso conter aqui, senão eu vou a noite inteira orando, sentindo a presença de Deus.